Olá, sejam todas bem-vindas ao Nutrir Descomplicando. Nessa série de vídeos, ajuda ou atrapalha, eu explico para você, mulher, o que está ajudando, o que está atrapalhando o seu emagrecimento. Então, eu sou a Gladys, sou nutricionista e eu ensino mulheres a emagrecerem mais de 10 quilos e se libertarem da ansiedade ao comer. E o tema de hoje é ela, a idade. Amiga por algum tempo, inimiga depois. Mas a idade, afinal de contas, ela ajuda ou ela atrapalha o nosso emagrecimento? E eu sei que vocês vão me dizer assim: não, a idade só vai atrapalhar. Mas eu já vou antecipar uma coisa, já vou antecipar uma notícia, e é uma notícia boa até. Porque existe uma coisa que atrapalha, que pesa, que dificulta o emagrecimento muito mais do que a idade. E eu vou te contar isso aqui ao longo desse vídeo. Então, senta aí, se concentra, presta atenção no que eu vou falar, principalmente se hoje a idade tem sido um obstáculo para você. Então, muitas mulheres, elas chegam para mim me relatando essa dificuldade, não consigo emagrecer porque o meu metabolismo está muito lento, e eu sei que isso é por causa da minha idade, que está atrapalhando. E aí, vou trazer uma coisinha para a gente pensar. Se a idade for algo tão limitante quanto a gente acredita que é, e quanto a gente é também levado a acreditar que é, pensem comigo uma coisa. Só pensando na questão da idade, tá? Se a idade ela é tão limitante, o que é que explica, o que é que justifica jovens, mulheres jovens de 20, 22, 23, 25 ou até menos do que isso, até mesmo na infância, o que justifica que essas mulheres tenham tanta ou mais dificuldade de emagrecer do que uma mulher de 40, 50 e até 60 anos? Então a idade, gente, a idade, ela não é o maior problema, não. Porque se fosse, as mulheres mais jovens, elas não teriam a mesma dificuldade que uma mulher com mais idade. A gente fica muito nesse discurso: ah, passou dos 30, tudo complica. Mas não é bem assim. Não é assim que funciona. E às vezes ter esse pensamento, às vezes acreditar nisso, já faz com que automaticamente, quando a gente chega nos 30, a gente já comece a alimentar muitas crenças, muitas limitações. Ah, não, agora já tô com 30, já vai ficar mais difícil mesmo. Ah, mas agora depois dos 30 é mais complicado. Ah, pois é, tá meio difícil, mas é porque, né, já fiz mais, já tô com mais de 30, já tô com 40, já tô com 45. E a gente acaba se amarrando muito nesse discurso da idade e acaba muitas vezes deixando de fazer o que a gente poderia fazer e ter resultado, porque a gente está acreditando que a idade é que está limitando, que a idade é que está atrapalhando. E não é bem assim que funciona. Não é bem assim que as coisas se desenrolam quando a gente fala em emagrecimento. Mas o metabolismo não diminui com a idade, Gladys? Bom, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, sim, a gente vai tendo alterações no nosso metabolismo. O que é? O que são essas alterações? O que é metabolismo? O metabolismo, o tanto de calorias que a gente gasta ao longo de um dia, mesmo em repouso, a forma como o nosso organismo vai receber os nutrientes, usar esses nutrientes, armazenar esses nutrientes, ela vai ficando diferente. A forma como a gente produz hormônios também vai ficando diferente. O nosso nível de massa muscular magra também vai ficando diferente. Com o passar dos anos, sim, a gente vai perdendo um pouco da nossa massa muscular magra, ao longo dos anos isso vai aumentando essa perda e a gente vai tendo uma tendência a acumular mais gordura. E isso atrapalha o emagrecimento? Sim, isso atrapalha o emagrecimento. Por quê? Níveis mais altos de massa muscular magra são positivas para a gente ter resultados melhores no emagrecimento. Mas isso, prestem bem atenção, não impede o emagrecimento.
Então, o que que acontece, né? Nosso metabolismo modifica conforme a nossa idade. A maioria das pessoas falam que o metabolismo diminui, tá? Mas é que ele modifica. O funcionamento dos nossos sistemas, ele modifica, certo? Então, a gente vai ter essa questão da massa muscular magra que vai diminuir, a gente vai ter uma tendência maior a acumular gordura, a gente vai ter uma produção diferente dos hormônios e também, ao longo da vida, nós mulheres, nós vamos passando por muitas coisas. Então a gente passa lá pela menstruação, muitas de nós passam por maternidade, às vezes mais de uma gestação. E muitas de nós tentamos ao longo da vida muitas coisas, muitas estratégias, muitas técnicas, a gente faz muitos desafios, toma remédio, faz massagem, faz cirurgia, faz dieta para tentar emagrecer. E isso também influencia na forma como o nosso metabolismo vai responder depois, conforme a idade vai passando. Então não é só pelas perdas naturais ao longo dos anos que o nosso metabolismo vai funcionar de um jeito diferente. Não. É de acordo com tudo que a gente fez com esse nosso corpo ao longo dos anos. E isso vai incluir também o tipo de alimentação que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. Como que essa alimentação, ela participou da composição corporal que eu tenho, ou seja, quanto por cento eu acumulo de gordura, quanto eu vou ter de massa muscular magra, isso tudo vai influenciar. Então, o metabolismo ele fica diferente com a idade? Sim, ele fica. Mas aí a gente precisa avaliar essa questão que eu trouxe para vocês de toda a história de vocês em relação ao emagrecimento. Tudo o que você já fez para emagrecer e que não deu certo interfere também no funcionamento do teu metabolismo. Não é que é a idade que faz isso acontecer, é tudo que você já fez. Como assim, Gladys, tudo que eu já fiz? Quantas dietas você já fez? Que tipo de dieta foi? Que impacto essas dietas tiveram? Geralmente essas coisas que a gente faz, dieta líquida, dieta do ovo, a Duncan, cetogênica, low carb, o próprio jejum, elas vão dar uma bela de uma bagunçada no nosso organismo. E aí ele começa a responder diferente. Por isso também que muitas mulheres jovens que têm um nível bom de massa muscular, que conseguem ainda ter uma boa produção hormonal, não conseguem emagrecer, porque às vezes essas mulheres elas também já bagunçaram muito o metabolismo dela com estratégias que não são saudáveis, com estratégias que não trazem resultados positivos. E aí o metabolismo vai dando realmente aquela, como a gente chama, desacelerada. Mas tem muito mais a ver com essa nossa história em relação ao emagrecimento do que com a própria idade sozinha. A idade isoladamente, ela não é um fator limitante. Você acha que é? Você acha que a idade ela é um fator que limita? Ela até vai ser um fator que sozinho limita lá na frente, a partir dos 60. E olhe lá, porque eu tenho pacientes de 60 anos que estão emagrecendo. Então, a idade, ela vai ser um fator que vai, sim, precisar ser considerado, mas ela não é um fator limitante. Ela não é aquele fator que vai impedir você de conseguir ter resultados. Porque se fosse, nenhuma mulher jovem de 18, 20, 23, 25, 28 teria dificuldade, porque ela está antes dos 30, né? Teoricamente, se o nosso ponto de corte fosse a idade. Então a gente precisa considerar tudo isso que vai bagunçando o metabolismo e vai ter um efeito muito mais negativo do que a idade. Então, se você, mulher, está me assistindo, tem 20 e poucos anos, menos de 30, e tá com dificuldade já agora de emagrecer, presta muita atenção nisso.
Vê lá o que você vai fazer, o que você vai procurar testar para ver que resultado tem, porque lá na frente esse testezinho pode te trazer um baita problemão. E se hoje tá difícil, lá na frente vai ser mais, mas não é pela idade, é pelo que você está fazendo agora. Só que a maioria das mulheres, e quando eu digo maioria, é de 10, 9, não enxergam isso. Por que elas não enxergam? Porque a gente tem a tendência de olhar só para a limitação da idade. E aí, a gente esquece de que é possível estimular esse nosso metabolismo independentemente da idade e fazer o corpo responder e emagrecer. Porque se eu tenho 40, 45 anos, logicamente a minha resposta metabólica ela vai ser diferente, sim, do que quando eu tinha 18 anos. A gente não pode se comparar com a vizinha que tem os mesmos 45 e que está tendo resultado, ou 30, ou 33, ou 38, ou 50. Não, a gente só compara consigo mesma. Você só pode se comparar com você mesma. Por quê? Porque é a tua quantidade de massa magra, é a tua quantidade de gordura, é tudo que tu fez ao longo da tua vida para tentar emagrecer que vai interferir no teu metabolismo. Pode ser que a amiga, a vizinha, a cunhada, a irmã, a mãe tenha, a mãe não, né? Mas o restante tenham a mesma idade que você e estão tendo mais resultado. Ah, mas por que ela tá tendo mais resultado? Tá vendo como não é só a idade? Essa amiga, vizinha, cunhada, irmã, prima, inimiga, sei lá, talvez esteja tendo mais resultado justamente por causa do que eu falei de toda a história dela em relação ao emagrecimento. Tudo que ela já tentou, tudo que ela já fez, tudo que ela já viveu. Um pouco de genética tem aqui junto, um pouco. Idade e genética não são fatores limitantes, e sim todo o contexto, todo o ambiente envolvido nisso, certo? Então, olha só, a gente precisa tirar esse óculos aqui que só enxerga a idade como um fator limitante e entender que é possível estimular esse metabolismo a responder do jeito que você precisa que ele responda e emagrecer. Mas quanto, Gladys? 10 quilos? Mais do que isso? Eu tenho uma paciente de mais de 50 anos que emagreceu 14 quilos. Tenho uma paciente de 60 que já emagreceu mais de 3 quilos. Então, e ela não tinha excesso de peso para me dizer assim, poxa, mas então só se tiver muito peso. Não, ela não tinha. Então, o grande problema com essa questão da idade, mulher, é que como muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso, você não sabe o que fazer com isso, com essa idade que você tá nesse momento, fica parecendo que ela é o grande empecilho. E não é. E me diz a verdade, assim, do fundo do teu coração. Desde quando você está buscando esse emagrecimento? E pode ser que a tua resposta seja: não, sempre tive problema com o peso, desde criança eu vivo essa história com o peso, eu ganhei peso na adolescência, depois emagreci, depois engordei de novo, e aí aconteceu isso na minha história, na minha vida, e eu não consigo mais perder o peso. Então, olha só, não é a idade de hoje que está impedindo você de perder o peso. Já existe uma história de dificuldade de perda de peso desde a infância, desde a adolescência, desde a vida adulta. Então não é, tá vendo como não é a idade? Que se fosse a idade, lá na adolescência não haveriam problemas. Ah, mas lá na adolescência eu fechava a boca, 3 dias depois eu tinha emagrecido 5 quilos. E aí, nesse fechar a boca, você construiu um problema de hoje não conseguir. Já falei sobre essa história do fechar a boca em outro conteúdo aqui. Então dá uma olhadinha depois que você assistir esse sobre o conteúdo de fechar a boca. Ah, Gladys, mas lá atrás eu fazia uma semana de exercício, nossa, dava um monte de resultado.
Mas esse é o problema. Fazia uma semana e parava 3 meses. Aí fazia uma semana e parava outras 2. Aí fazia por 6 meses e parava por 1 ano. Tá vendo como a questão, a história ela é muito mais complexa do que só a idade, mas como a gente foi construindo ao longo do tempo, a nossa relação com a comida também vai importar muito aqui. Por quê? Porque quando a gente fala em dificuldade de emagrecimento, eu bato muito na tecla de que uma das questões que atrapalha muito é o fato de ser ansiosa ao comer. E eu falo sobre isso aqui em muitos dos meus conteúdos. Se hoje você não está conseguindo emagrecer e se essa história ela vem se arrastando desde a sua infância, desde a sua adolescência, é muito provável que exista alguma questão de ansiedade ao comer também para ser resolvida. O que é a ansiedade ao comer rapidinho para quem ainda não assistiu nenhum conteúdo? É o comer só porque a comida tá ali na frente, é o comer até a barriga doer, é precisar de alguma comida específica, é chegar de noite em casa, abrir todos os armários, a geladeira e comer, 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 comer até que não aguente mais. É o comer muito rápido, é o beliscar o dia todo, é o não conseguir no final de semana se organizar e ter uma alimentação saudável. Então não dá, mulher, pra gente chegar lá nos 30 anos e pensar que, putz, agora eu tô com 30, não vou mais conseguir. Porque o meu metabolismo, a minha idade agora não é bem assim. Tem mulheres que chegam com 30 anos, 35, com um metabolismo excelente, respondem muito bem a processos nutricionais, ao exercício, mas se a gente está limitada com esse pensamento de acreditar que a idade é a questão primordial, a gente nem tenta mais. Ou a gente nem tenta o suficiente. Tenta um pouquinho alguma coisa e aí desanimou, não funcionou, não deu muito certo. É a idade. Ai, não dá mais, a idade é complicada, já não é mais como eu tinha 15. Não, mulher, não é mais como quando você tinha 15. Claro que não. Agora você tem mais, você tem 30, você tem 35, você tem 40, você tem 45, você pode ser mãe, você pode ter feito muitas coisas ao longo da sua vida. O metabolismo é outro? É outro. Isso impede e limita? Não. Mas você precisa saber o que fazer, como fazer, por que fazer. Então, mulher, só para fixar isso. Se fosse só a idade, por que é que antes os resultados não vinham? O que acontecia? Então, o que a gente precisa saber, eu preciso saber como mulher, como nutricionista, você que está me assistindo agora precisa saber também, como mulher que está buscando esse processo, que está querendo esse emagrecimento, porque está buscando autoestima, porque quer se sentir melhor, quer se sentir mais segura, quer vestir uma roupa que gosta, não só o que está servindo. Inclusive, sobre a questão de se sentir segura, ainda hoje, eu conversei no consultório sobre isso com uma paciente. Por quê? Quando a gente tá com um peso acima daquele peso que faz a gente se sentir bem, quando a gente tá com um peso 10 quilos, por exemplo, acima do nosso peso desejado, e a autoestima baixa, e a nossa energia baixa, a nossa disposição baixa, a gente se sente inseguras com tudo isso. E o que essa minha paciente me falou hoje? Que quando ela se sente assim, mal por causa do peso, frustrada por não conseguir, desanimada porque começa, para, não dá resultado, desanima, mas ela ainda continua querendo, ela se sente muito insegura. Insegura não só de não conseguir emagrecer, e sim, essa paciente tem mais de 30, mas insegura em todo o restante da vida dela. Insegura no trabalho, insegura nos relacionamentos, insegura na forma de criar o filho, a filha. Por quê? Porque essa insegurança, ela tá ali, permeando a vida dela. Começou com a questão do corpo, do emagrecimento,
mas foi se expandindo e foi crescendo, tomando uma dimensão muito grande dentro da vida dela. Então, quando eu falo aqui de emagrecimento, gente, eu tô falando para muito além de estética. E eu falo de emagrecimento para a vida real, para mulher que tem demanda, para mulher que trabalha fora e tem que dar conta de milhares de coisas. Então não adianta eu vir aqui falar para vocês, a dieta que emagrece a mulher que tem mais de 30, a mulher que tem 40, a mulher que tem 45, a mulher que tem 50. Não adianta falar disso. Não adianta falar do alimento aí que é melhor, o que é para evitar, o que isso, o que aquilo. Não adianta, mulher. Você precisa primeiro se sentir segura de si mesma, de começar a ter ânimo para dar esse primeiro passo, acreditar que sim, que é possível, apesar da sua idade. Apesar. A idade pode atrapalhar? Pode. Existem motivos para isso? Existem, expliquei para vocês, mas apesar dela, dá para fazer muita coisa. Dá para superar, dá para vencer. E dá para emagrecer mais de 10 quilos. E dá para superar essa ansiedade ao comer. A questão é entender também como que se construiu tudo isso ao longo da vida. Então é preciso ter muita clareza, muita consciência de que com a idade, mesmo com a idade passando, você consegue emagrecer. Mais de 10 quilos, Gladys? Mais de 10 quilos. E mandar a ansiedade ao comer para escanteio. Dá para fazer isso? Dá. Mas uma coisa muito importante, vai sim, você vai precisar sim mais dedicação do que quando você tinha 15, mais dedicação do que quando você tinha 20, 25, 26. E se lá com 15, 20, 25, 26 já era difícil, você se dedicando, agora é mais. Ai, Gladys, mas é mais, mas deve ser mais complicado ainda, vou ter que prestar mais atenção ainda, vou ter que fazer mais. Vai. Porque se você está considerando que a idade está sendo um problema e antes já você já tinha dificuldade, vai precisar mais, vai exigir mais de você sim. Porque você precisa lidar com a realidade que existe hoje. Qual é a realidade hoje? Eu, Gladys, na minha vida, tenho quase 36. Essa é a minha realidade. Com 15 era mais fácil? Era. Mas eu não tenho mais 15, eu tenho 36, quase. Então eu preciso olhar para a minha realidade de agora. O que com 36 eu posso fazer para conseguir o resultado tal que eu quero? Ah, eu quero tal resultado. Então vamos lá. Vou fazer o que eu com 36 preciso fazer para chegar lá. Então vai exigir mais dedicação, vai exigir mais esforço, mais persistência, mais insistência, mais consciência, mulher, porque assim, ó, também foi muito mais tempo da sua vida, de acordo com a idade que você está hoje, vivendo padrões alimentares que levaram você a ganhar peso. Então, eu hoje, Gladys, com 35, vivi 35 anos da minha vida de uma determinada forma. Se eu quero um resultado diferente, é porque existem padrões na minha vida que eu preciso melhorar. Ai, mas eu faço tudo certinho, eu cuido, eu como salada, eu como fruta, eu bebo água, eu faço exercício e eu não tô emagrecendo. Só pode ser por causa da idade. Não. Ninguém faz tudo certinho o tempo todo, de domingo a domingo. Aliás, o que é o certinho, né, gente? O que a gente considera o certinho? Não existe o certinho. Existe o que a gente faz e o resultado que a gente tem. Se eu tenho o resultado X, é porque as coisas que eu estou fazendo estão me dando esse resultado X. Se eu não quero mais esse resultado X, vou pegar aqui o exemplo dos 10 quilos. Não quero mais esses 10 quilos a mais que eu estou carregando. Mas o que eu tô fazendo tá me dando esses 10 quilos a mais. Então eu preciso mudar o que eu tô fazendo para ter esses 10 quilos a menos. Qual o impacto da idade nisso? Depende de tudo que você fez ao longo da sua vida com o seu corpo, com o seu metabolismo. Que estratégias você já usou? Se você teve um estilo de vida ativo, se alimentando bem, fazendo exercício. Quanto melhor tiver sido a sua história, menos a idade vai impactar.
Então, a gente precisa entender isso também. Se hoje eu tô com 35 e eu tô com certa dificuldade, poxa, e eu vou procrastinar mais, eu vou esperar chegar nos 40 vai ser mais difícil do que hoje com 36. Nos 45 vai ser mais difícil do que lá com os 40. Com os 50 vai ser mais difícil do que lá com os 45. Então, se a idade ela é uma questão, e se você tem essa preocupação, se você tem esse medo em relação à idade, quanto mais para frente se deixa, quanto mais para depois, quanto mais se espera, pior vai ser. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender como que foi essa sua história, não julga só a idade, porque ela não é responsável sozinha. Entenda como foi a sua história, entenda quais os padrões alimentares que você construiu, o que foi acontecendo ao longo de todos os seus anos de vida, com o seu corpo, o seu estilo de vida, o seu estilo de alimentação, porque isso tudo vai impactar 100 vezes mais do que a idade sozinha. Então, se a gente pega, por exemplo, uma Gladys com quase 36, que se alimentou bem a vida toda, nunca fez loucuras assim para emagrecer, e o se alimentar bem é comer coisas saudáveis, né, gente? Porque sim, a gente tem a questão da ansiedade envolvida na alimentação, mas muitas mulheres elas descontam inclusive essa ansiedade em comidas saudáveis. Nem toda mulher vai ser ansiosa ao comer e vai descontar só na pizza, só no doce, só no carboidrato. Às vezes é na fruta, às vezes é na comida de verdade, mas tudo isso importa. O que eu fiz ao longo de toda a minha vida? Porque se eu comparo uma Gladys que fez uma boa alimentação, fez exercício, se cuidou, não fez loucura, para essa Gladys de 35 vai ser mais fácil do que para uma mesma Gladys que nunca se cuidou, que nunca fez exercício, que sempre comeu qualquer coisa de qualquer jeito. Mas não é que é a idade, não é que são os 35, mas toda a história vivida até chegar nessa idade. Entende? Isso é muito importante de ser considerado. E mulher, se você quer mesmo vencer essa disputa com a balança de uma vez por todas, eliminar mais de 10 quilos, se libertar dessa ansiedade ao comer, que é uma grande barreira para o emagrecimento, não dá mais para deixar para depois, para amanhã, para segunda. Por quê? Porque hoje eu tenho 35 anos, X meses, X dias. Amanhã eu tenho 35 anos, X meses, um dia a mais. Depois de amanhã, 35 anos, tantos meses, mais um dia. E daqui a pouco eu já fecho os 36. Então, a cada dia que passa, a minha idade está avançando. Porque a idade não muda só lá no dia do nosso aniversário, que passa lá do 35 para o 36, do 36 para o 37, do 40 para o 41. Não é ali que a nossa idade muda. É todo santo dia que a nossa idade está alterando. E sempre andando, gente, não vai voltar para trás. Então, se hoje você se preocupa com a questão da idade, amanhã você deveria se preocupar mais. Depois de amanhã, mais, e mais, e mais, e mais, porque ela só avança. E aí você vai me dizer o seguinte, mas eu vou ter que me preocupar a vida inteira com isso? Vai. Eu quero chegar assim, ó, perto do 100. E para eu chegar bem lá, perto do 100, eu tô construindo agora. Eu já construí ao longo de 35 anos parte de como eu vou chegar lá nos meus 35. Pode ser que eu chegue, a pessoa chegue com excesso de peso, obesa, acamada, doente, pode ser que chegue bem, pode ser que chegue com um peso adequado, saudável, sem depender de medicação, livre dessa ansiedade ao comer, porque, gente, mulher, imagina comigo. Se hoje você está 10 quilos acima do seu peso e você se sente ansiosa ao comer e nada é feito, o que vai acontecer daqui a 5 anos?
Não vai melhorar sozinho, não vai mudar sozinho, não vai resolver automaticamente. Você vai precisar tomar uma atitude, fazer alguma coisa para que daqui a 5 anos as coisas estejam melhores, para que daqui a 10 estejam melhores ainda, e para que você chegue lá na frente feliz, satisfeita, com autoestima, segura, tendo se livrado de mais de 10 quilos, se for o caso, se libertado da ansiedade ao comer, porque se nada for feito, a situação só piora. A coisa não vai se resolver sozinha. Então é muito importante pensar nisso. É muito importante pensar que com 30 é mais difícil que com 20, mas com 35 é mais difícil que com 30, que com 40 é mais difícil que com 35, e por aí vai, a gente vai avançando. Eu espero que isso tudo que eu falei para você hoje tenha acendido esse sinal de alerta, de que, opa, ok, a idade é um fator, não é o único, e não é o que mais vai pesar. Principalmente, mulher, se você tem mais de 10 quilos para eliminar, principalmente se você é ansiosa ao comer. A idade vai ser um grãozinho de areia na praia. Para algumas mulheres, um grãozinho de areia maior, para outras, um grãozinho de areia menor. Mas não é o todo, não é a coisa que mais importa. Não é a coisa que mais define se você vai ter sucesso ou não. Certo? Muito pelo contrário, o que mais vai definir esse seu sucesso no resultado é justamente o seu comportamento alimentar. E o comportamento alimentar, ele está diretamente relacionado com a ansiedade ao comer, com a existência dessa ansiedade ao comer. Então vamos trabalhar nisso, vamos abraçar essa idade que a gente tem, porque a gente só vai ter ela uma vez na nossa vida. Então eu tô com 35, eu só vou ter 35 anos uma vez. E se eu não fizer o meu melhor nos meus 35, eu não vou ter a oportunidade de fazer isso de novo em outro momento. Então se você tá aí com 20, 25, 30, 35, 38, 40, 42, 50, 55, hoje é o melhor momento de abraçar essa idade e olhar qual é o melhor que você tem para fazer, qual é o melhor que existe, que está ao seu alcance para que você consiga de fato o emagrecimento, se livrar da ansiedade na hora de comer e aí sim ter os resultados que você está buscando. Então agora, mulher, você precisa assumir isso, você precisa assumir essa idade, abraçar essa idade e com muita maturidade levantar a cabeça e encarar que é essa idade que você tem e que para essa idade, para ter esse resultado de emagrecimento que você está buscando, existem coisas que você vai precisar fazer. Então, vamos lá, deixar para depois, a partir dos 30, não é mais uma opção. Tá bom? Eu espero ter ajudado você com essa fala, esse encontro sobre idade e emagrecimento. E se eu te ajudei, se esse conteúdo foi útil, se você entendeu alguma coisa, se foi bacana, eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é a sua idade e se você sente certa dificuldade para emagrecer agora ou se sempre foi assim. Tá bom, mulher? E eu vejo você no nosso próximo encontro que vai acontecer por aqui nos próximos dias. Te espero para assistir também todos os outros conteúdos gravados que já estão aqui disponíveis, porque todos eles têm o potencial de tirar você do lugar de estagnação, de frustração, de chateação em relação ao seu peso e levar você para ter resultados, emagrecer mais de 10 quilos, se libertar da ansiedade ao comer e assumir toda essa segurança que você merece ter, apesar da idade e de tudo que vem com ela, tá bom? Um grande beijo para todas vocês e nós nos vemos em breve. Tchau, tchau!